Cara comunidade, nós estamos ao longo desse ano escutando o Evangelho de São Lucas na apresentação do ministério do Senhor. São Lucas, ele não foi um apóstolo. Ele se uniu ao grupo de Nosso Senhor após a ressurreição do Cristo. Muito provavelmente ele não conheceu Cristo na carne. Ele não foi uma testemunha ocular, porque a igreja dá muita atenção e muita importância às testemunhas oculares, aqueles que viram de fato o Senhor, que testemunharam a sua morte e ressurreição. Mas é claro que esta é a base também da nossa fé, mas exatamente por causa desse testemunho dos primeiros, que outros também foram se somando à comunidade primitiva. E nós temos Lucas, que era de uma cultura grega, segundo a tradição, artista, pintor e também médico, uma pessoa de muita cultura. Ele não era uma pessoa assim como que analfabeto. Vocês imaginem que ainda hoje nós temos tantas pessoas que não sabem ler, que não sabem escrever, e que naquela época São Lucas já tinha esse dom de ter o conhecimento das letras e teve também o interesse de pesquisar sobre a vida do mestre, como ele diz, que pesquisou bem para poder deixar esse testemunho sobre a vida de nosso Senhor. E como nós devemos a São Lucas essa sua pesquisa, esse seu interesse de nos deixar relatos dos ensinamentos e da vida do Cristo. Hoje, por exemplo, nós temos esse relato, este ensino da parábola do bom samaritano. Não temos nos outros evangelhos esta parábola. É uma parábola que nós só encontramos dentro do texto do Evangelho de São Lucas. É belo a gente ver que dentro dessa parábola do bom samaritano, tantos ensinamentos nós podemos beber, colher e se alimentar. É bela essa forma que o Cristo tinha de ensinar. Muitas vezes ele contava historinhas, e essas historinhas ajudavam a pessoa a ficar refletindo. Como também cada um de nós somos convidados a fazer a sua própria reflexão sobre essa parábola aqui do bom samaritano. O padre pode dizer alguma coisa, mas é importante que cada um de nós possa refletir sobre o que significa, o que é que essa palavra me provoca, o que é que Nosso Senhor está querendo me dizer para mim na minha vida, com esse seu ensinamento tão belo. E todas as vezes quando nós escutamos este texto, escutamos a palavra do Evangelho, por mais que nós já a conheçamos, nós somos sempre provocados a um momento novo, porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é morta, não é morta. Quando ela é proclamada, ela tem o poder de gerar dentro de nós aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Pois bem, essa parábola é uma parábola muito interessante, muito rica, porque ela fala de dois pobres. Ela fala daquele pobre que foi assaltado, que representa os pobres da vida, que foi assaltado, foi jogado lá na sarjeta, está lá abandonado, e o outro pobre, que é o bom samaritano, que é uma pessoa desapegada, é um pobre em espírito, é um amauim, é uma pessoa segundo a pobreza dos profetas, uma pessoa desapegada das riquezas, que utiliza as suas riquezas para fazer o bem para o irmão. Mas nós podemos então iniciar essa reflexão com a história que o nosso Senhor começa a contar para falar sobre quem é o nosso próximo. Ele conta uma história que uma pessoa vai descendo de Jerusalém para Jericó, talvez uma distância daqui para Aquiraz, uma coisa assim, ia caminhando quando foi assaltado. Esses assaltantes tomaram tudo, bateram na pessoa e deixaram a pessoa quase morta. Nós podemos pensar já tantas coisas sobre isso. Esses assaltantes poderiam ter tomado talvez as coisas da pessoa, mas sem precisar bater, sem precisar deixar a pessoa quase morta. Quer dizer, esses assaltantes, eles estavam marcados por uma grande violência.
Porque venhamos e convenhamos, se a pessoa levasse lá as coisas da pessoa e deixasse a pessoa continuar a vida, mas não, foi uma maldade muito grande, deixou a pessoa quase como morta. Aqui nós já temos um grande problema dentro do texto, porque Nosso Senhor está falando de um assalto violento. Quer dizer, na época de Nosso Senhor, já tinha essas coisas. Essa questão dos assaltos, da violência, do crime. Mas aqui no texto do Evangelho, a vítima é quem sofreu o assalto. Infelizmente hoje, muitas leituras querem distorcer as coisas. Querem apresentar como vítima aquele que assalta e não a pessoa que foi assaltada. As pessoas começam a fazer tantas leituras sobre os assaltantes, sobre os criminosos, que acabam considerando que eles são vítimas da sociedade. Mas pensemos aqui, a vítima no texto do Evangelho é a pessoa que sofreu o assalto. Aqui está apresentando uma situação grave, uma ação que deve ser, vamos dizer, não aprovada. Mas nós poderíamos perguntar mesmo sobre, será que os criminosos são vítimas da sociedade? Pode ser que seja. Nós não podemos, assim, entender de fato a história da pessoa. Pode ser uma pessoa que nunca teve pai, que nunca teve mãe, foi jogada no meio da rua, nunca teve um apoio. De repente, se nós tivéssemos passado a mesma situação daquela pessoa que está no mundo do crime, poderíamos fazer até pior. Mas acontece que eu conheço pessoas que nasceram em berço de ouro e que foram para o mundo do crime. E eu conheço pessoas que nasceram na sarjeta e que viveram de uma forma digna, sem querer assaltar e sem querer roubar. Então as coisas são muito amplas. Querer reduzir todo mundo à vítima, as pessoas têm as responsabilidades sobre suas ações. E o que nós podemos ver de uma forma objetiva, porque uma coisa é saber o que foi que levou a pessoa a fazer aquele crime, aquela violência, mas outra coisa, de uma forma subjetiva, outra coisa é o concreto, é a forma objetiva da pessoa ter agido. Então, assalto, crime, violência, isto é contrário ao plano de Deus. Uma pessoa não pode querer resolver a sua vida fazendo coisas erradas, vivendo do crime, maltratando os outros, até mesmo com o risco de matar e matando o seu semelhante. Isto não é plano de Deus para ninguém. E as pessoas precisam deixar o mundo do crime e se converter. E será possível que uma pessoa que está no mundo do crime saia do mundo do crime? É possível, sim. Eu conheço pessoas, inclusive eu já disse aqui, que já teve traficantes que mandaram bilhetes para mim pedindo oração para sair do mundo do crime. Às vezes também a gente acha que esse pessoal que está no mundo do crime está muito satisfeito com sua própria vida. Nós precisamos também orar para que essas pessoas caiam em si e deixem esse tipo de vida e comecem uma vida nova, uma vida honesta, mesmo que seja para passar mais dificuldade, mas que seja uma vida honesta, porque não tem travesseiro melhor para dormir do que a ação que a gente faz correta na vida. Então nós temos esse problema aqui no texto do Evangelho. Pessoas assaltantes fizeram de uma forma grave, bateram numa pessoa. Aí começa a passar pessoas por aquela rua, por aquele caminho, e aqui as pessoas vão ter posições diferentes. Diz que passou um sacerdote, mas olha, o que era de se esperar do sacerdote? O sacerdote, um homem de fé, um homem de religião, deveria, quando passar lá, ver a pessoa caída, poderia já então se animar a fazer alguma coisa, mas não. Aqui diz que o sacerdote, que era aquele que se esperava, que se fizesse alguma coisa, ele vai para o outro lado, ele vê, mas vai para o outro lado.
Ele não quer se envolver, ele viu. O texto diz, ele viu, mas foi para o outro lado. Quer dizer, não querendo se envolver com o problema da pessoa. A mesma coisa aconteceu com o levita. Só que o levita viu, se aproximou, mas foi adiante. O levita era outro tipo também de pessoa ligada ao culto, era também sacerdote. Era de se esperar que essas pessoas estão ligadas ao culto divino pudessem ter uma prática diferente. Mas elas foram indiferentes ao sofrimento do outro, ao sofrimento daquela pessoa que estava ali caída, ela estava quase morta, ela poderia morrer. Se ele não fosse acudido, ele poderia, já com toda a pancada que levou, com toda a violência que sofreu, ele poderia ter morrido ali se ninguém fosse acudir. Então, aqui se fala da indiferença diante do sofrimento do outro. E venhamos e convenhamos, nós somos muito trabalhados para ser indiferentes ao sofrimento do outro. Porque são tantas coisas que acontecem, que a gente vai vendo assim, parece que para a gente poder viver, a gente tem que esquecer dos problemas, de não ver o que está acontecendo na vida do outro. Pensemos aqui, Rio de Janeiro, que se diz, que às vezes matam pessoas, ficam no meio do caminho, as pessoas vão passando, passa um dia, está um morto lá na rua, passa outro dia, está outro morto na rua. Isso é verdade, isso é mentira, mas é dito que acontece. As pessoas vão vendo aquilo ali e vão se acostumando, e vão ficando com medo uns dos outros, e vão ficando também indiferentes ao sofrimento do outro, porque também a violência vai gerando isso. Nós vamos ficando com medo do outro. Aparece qualquer pessoa, talvez um pouco mais maltrapilha, a gente já fica, não é, assim, meio assustado. Então, a gente precisa superar essa indiferença diante do sofrimento das pessoas que aparecem na nossa vida. Talvez a gente não vai encontrar uma pessoa caída no chão, que sofreu violência, mas aqui o texto diz para que a gente sinta um pouco o sofrimento daquele que se apresenta diante de nós. Nós poderíamos pensar aqui outros personagens, poderíamos pensar um certo tipo de professor de sociologia. Passou por lá, viu a pessoa caída, não, mas o que é que adianta eu cuidar desse pobre lascado que está aqui no meio do caminho? Importante a mudança das estruturas. Eu vou mudar pela mudança das estruturas, que isso é o que vale. Pode passar um teólogo da libertação, ver a pessoa caída, que fala tanto de pobre, mas não, o importante é a mudança das estruturas, não é o assistencialismo. Não existe isso, gente. Quando o Evangelho nos apresenta esta situação, nós precisamos ser solidários, tentar superar a nossa diferença, trabalhar, para que a gente possa também sentir o outro como nosso irmão. De repente passa o samaritano. O samaritano é uma figura que era, vamos dizer, desprezada pelo povo judeu. Os judeus eram de um grupo e os samaritanos eram de outro. E os judeus, eles tinham a mania de pensar que os samaritanos eram um povinho assim que não tinha futuro. Quando nosso Senhor apresenta o samaritano como aquele que tem a boa ação de salvar, de socorrer o irmão, nosso Senhor também está trabalhando a questão dos preconceitos que existiam no seu tempo, como também existe no nosso tempo. Às vezes a gente se acha tão melhor do que o outro, e às vezes despreza tanto o outro, e às vezes aquele outro que a gente despreza é a pessoa que às vezes tem muito mais caridade do que a gente. Então aqui nosso Senhor também trabalha o preconceito, porque era de se esperar que fosse o sacerdote, que fosse ajudar, era de se esperar que fosse o levita, mas logo o samaritano, aquele que não tinha nenhum futuro, que foi ajudar a pessoa que estava caída no chão. Então o samaritano chega, vê aquele homem e sente compaixão. Tem uma grande diferença entre o samaritano, entre aquele sacerdote, entre aquele levita, entre aqueles que só ficam esperando a mudança de estrutura
e não faz nada pelo seu semelhante, de forma concreta. Então, assim, o que é que faz esse homem ter compaixão? Qual é o segredo desse homem que, vendo o sofrimento do outro, teve compaixão? Os outros não tinham fé, os outros não tinham religião, os outros não acreditavam em Deus, mas que não conseguiram mover uma palha. E aqui o samaritano, que tinha uma fé que era desconsiderada, ele teve compaixão. Então o Evangelho, gente, ele está nos convidando a vencer o gelo, a frieza que está dentro de nós, diante das pessoas que nós convivemos, e que a gente possa ter compaixão. Mas novamente, essa compaixão, será que é uma compaixão por alguém que está caído no chão? Essa compaixão, meu filho, pode ser pelo seu pai, essa compaixão pode ser pela sua mãe, essa compaixão pode ser pelo seu irmão, pode ser pelo seu vizinho. Quantas vezes a gente escuta, infelizmente, esse tipo de coisa? Pais idosos, doentes, que os filhos não visitam. Isso é muito triste. Não visita. Tem um senhor aqui que eu conheço que diz dos pais ele só porque não vem um filho visitar ele no dia dos pais. Então, compaixão, às vezes a gente pode ficar pensando que é um negócio assim, lá do outro mundo, fora da nossa casa, 10 quilômetros, sabe que a gente vai andar, está debaixo do nariz da gente. Então nós precisaríamos sim ser pessoas com compaixão, exercitar a compaixão, exercitar, superar o medo das pessoas e ver diante daquilo que se apresenta, aquilo que é possível a gente fazer, e às vezes até tendo que mexer no próprio bolso, quando a gente tem condição financeira para isso. É o que o texto também nos apresenta, que a gente precisa também agir, não às vezes só com palavras, mas com gestos concretos. Que Deus nos dê a graça, provocados hoje, por esse texto do Evangelho, a ser samaritano hoje para alguém. De ser samaritano, ao longo dessa semana, para alguém que Deus coloca na nossa vida. Que Deus nos motive a, de fato, a superarmos a indiferença e a sermos próximos, de fato, dos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.